Olá, telespectadores da Vale TV. Estamos chegando para mais um programa Valores da Nossa Terra. Programa este que tem por objetivo colocar em perspectiva, as histórias, os feitos dos homens e mulheres aqui da nossa cidade, da nossa região do Vale dos Sinos, que possam servir de inspiração, que possam, digamos assim, instigar aqueles que estão precisando de uma palavra de desafio, uma palavra de encorajamento, sobretudo nesses tempos difíceis pelos quais nós estamos passando. E é sempre bom escutar as histórias, os grandes feitos, que possam servir de exemplo para nós todos. O nosso programa ele vai ao ar todas as quintas aqui pela Vale TV, pelo canal 14 de Novo Hamburgo e 6 de São Leopoldo. E também é reprisado durante outros dias em programação e grades alternativas aqui da emissora. Para esse nosso programa de hoje, eu tenho o privilégio de receber um grande empresário da área da segurança aqui da nossa região, Paulo Mucilo, que além de ser um homem que cuida da segurança da região, na sua empresa trabalha para inúmeros tipos de negócio e empresas também da região, ele é um atirador de elite, e também um gourmet, e um bom pescador. Então, para nos deliciar com seus feitos, eu te coloco, Paulo, no programa e muito obrigado por ter comparecido aqui conosco. É um privilégio tê-lo aqui. O Antônio é um grande amigo, digamos assim, é um grande parceiro nas nossas horas aí de lazer também. E, como vocês viram, é um homem de palavra, um homem que tem aí um belo negócio. E, pelo que a gente percebe, ele tem uma grande visão. Não é um homem simples, é um homem que procura trazer coisas maravilhosas para o nosso estado do Rio Grande do Sul, que é divulgar o que nós temos aqui de melhor. Bom dia, Antônio. Muito obrigado pela oportunidade. Mas, Paulo, você como empresário e o comandante da empresa Elite, que está sediada em São Leopoldo, a sede é São Leopoldo, e trabalha aqui em toda a nossa região, Grande Porto Alegre, Vale dos Sinos, e também outras regiões do estado. Como é que nasce a Elite? O que te levou a enveredar pelos caminhos da segurança? Vou chamar assim privada, Paulo. Sim. Nós temos 30 minutos para conversar, vai faltar tempo, mas vamos fazer uma síntese então, Vamos tentar resumir aí, que é muita história, na verdade. Eu trabalhava numa grande empresa aqui da região, de Motosserra, e daqui a pouco eu fui convidado por um senhor chamado Albino Pedroso para fazer parte da instituição, dessa empresa, para ajudar a colaborar. E eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, Sim. Nessa empresa se desenvolveu o início, digamos assim, de uma atividade de segurança privada relacionada a bancos, E o que eu diria? Devo parar? Não, segue. E aí montamos uma entidade de classe pequenininha a respeito de reunir os empresários da área da segurança. E o que se fez então? Nós começamos a discutir a possibilidade, na época, de montar cursos de formação, e era tudo muito primário. E daqui a pouco... Eu estou contando a história, já sim. Sendo a porque até então, ali, quando se falava em segurança, era muito mais uma pessoa para estar ali, tipo uma barreira de contenção, mas não havia ainda a profissionalização que temos hoje. Não existia profissionalização. Na verdade, era muito simples. Então, daqui a pouco chegou uma ligação lá para a entidade de classe, e para nossa surpresa, era a mando do ministro Paulo Brossard, fazendo um convite para que a nossa pequena entidade fosse para uma reunião em Brasília.
E nessa reunião em Brasília, a ideia dele era que os empresários da região levassem alguma ideia que pudesse melhorar a segurança privada do Brasil. Porque até então não existia muitas legislações, cada estado fazia algumas orientações, né? Naquela época que o órgão aqui estadual era a antiga DATEPO, né? O Departamento de Polícia Civil, que organizava isso. Então, marcado o dia, fomos para a reunião, acho que até eu trouxe uma foto ali. Isso, até eu vou pedir licença, Paulo, para mostrar para os telespectadores aqui. No dia... está aqui o ministro Paulo Brossard, né? E o Paulo Mucilo. É essa reunião que você se refere? Esta reunião que deu início à grande atividade de segurança privada no Brasil. A profissionalização, digamos assim. A profissionalização. Muito bem, então nessa reunião, todo mundo, apareceu São Paulo, apareceu o Rio de Janeiro, apareceu o Paraná e o estado do Rio Grande do Sul. Isso. Esse era o Brasil. O embrião da atividade. O embrião da atividade. Apesar de que a atividade de segurança, na época, tinha em todo o Brasil, mas ninguém se interessava muito, não. E aí, São Paulo entregou 2 folhinhas, Rio de Janeiro entregou 2 folhinhas, lá como sugestões, o Paraná entregou 1 folhinha. E aí, eu fiquei com vergonha quando eu vi aquelas 2 folhinhas, e o ministro Paulo Brossard olhou para nós e disse: os meus companheiros gaúchos não vão me deixar com vergonha, trouxeram alguma coisa. Eu pensei, digo, azar, seja o que Deus quiser, e puxei 264 páginas, um calhamaço desse tamanho, e entregamos na mão dele. Quando ele olhou, botou o dedinho, olhou por cima dos óculos, parece que os meus companheiros fizeram a lição de casa, né? Eu vou entregar na mão do Dr. Kurt Pesek, esse aqui. Não é porque nós somos do Rio Grande do Sul, mas a gente tem ideias, e pelo jeito, bastante ideia, né? E veio uma gargalhada no meu. Mas foi muito bom. E aí, depois disso, 6 meses depois, foi criada a Lei 7.102, ela é de 20 de junho de 1983. Foi publicada, então, a lei. E aí a gente deu uma olhadinha, deu uma passadinha e viu que algumas coisas a gente não concordava, não estava de acordo, né? Aí peguei o telefone e liguei para Brasília, Ministério da Justiça. Olha, aqui é Paulo Mucilo, eu tenho algumas colocações para fazer. Mas fala, seu Paulo, eu queria falar com o ministro. Não, mas só um minuto. Aí vem o ministro do telefone. E já foi assim, né? Tão fácil. Hoje é um e problema. Já foi assim, olha só, né? Impressionante. E aí, ele, seu Mucilho, o senhor quer falar comigo? Sou todo ouvidos. Aquela educação maravilhosa, aquela forma de falar, né? Uhum. E aí nós pegamos, o que aconteceu? Nós pegamos, então, eu disse assim, olha, eu tenho que falar a respeito da idade mínima. Nós achávamos que 24 anos era uma idade boa para você ser vigilante, né? Sim. E não 18 anos. 18 anos eu acho que é muito perigoso essa questão. Era muito jovem para já muito jovem, usar arma, enfim, né? Aí o que a gente fez? Ele, seu Mucilho, vamos fazer o seguinte, o senhor, por gentileza, coloca isso no papel e me manda pelo fax. Mas é na época do fax. E aí fizemos todas as nossas considerações, mandamos pelo fax, e aí no dia 24 de novembro de 1983 foi publicado o decreto-lei, né? Onde regulamentou essas situações novas, né, que foram ditas, né? Sim. E aproveitaram, criaram outras coisas, né? Uhum. No início não estava na legislação uma questão que nós achávamos muito importante, até porque o grande problema era bancos. A FEBRABAN não queria saber de nada. Não, isso não é comigo, mas como não é com vocês? Não quis internalizar esse custo. Né? Não queria participar. Mas aí acabou, então, mais tarde, participando, enfim, e até foi muito importante a participação da FEBRABAN, porque meio que disciplinou a questão da segurança, né, privada nos bancos. Uhum. E aí
começou então a grande reviravolta para melhorar a segurança bancária. E o que entrou primeiro? Foi o grande problema e era um dos custos mais altos, era a porta giratória. Porta giratória. Não é? Em toda a Europa já existia porta giratória, em todos os Estados Unidos e Canadá era uma coisa comum, no Brasil não tinha. Né? E aí, a partir desse momento, passou então, por lei, se exigir as portas giratórias nos bancos. Por quê? O que acontecia muito, né? O cara chegava no final do mês, começava a faltar dinheiro, mas o que eu vou fazer? Aí eu vou assaltar o banco. Pegava uma faquinha... Vou tomar lá no banco. Vou lá tomar um pouquinho no banco. Ia lá, ameaçava a coitadinha da menina que estava no caixa e ela acabava cedendo, né? Sim. Claro, tinha assalto, mão armada, enfim, né? Sim. Mas com esses adventos, a porta giratória, ela praticamente reduziu a zero. E aí, lógico que a criminalidade teve que mudar, né? Sim. Teve que se especializar e cada vez que a criminalidade se especializava, nós buscávamos outras soluções. Essa ideia de botar um vigilante atrás, protegido por digamos assim, uma cadeira com placas de ferro e mais o vidro blindado, essa ideia foi minha. Uhum. Quando eu falei, o cara, mas Paulo, tu tá maluco? Tu sabe quanto custa? Eu digo, eu não sei quanto custa a placa do vidro, mas eu sei quanto custa uma vida. Yes. Bom, terminei com o argumento da pessoa que estava questionando, né? Acho que a vida é muito mais importante. É um bom argumento. Né? Eu acho que vocês têm que proteger quem está protegendo o banco. E aí se criou, então, o conhecido proteção individual do vigilante. Tem alguns bancos, né? O nosso Banrisul teve uma ideia maravilhosa que ele colocou do lado do caixa, num patamar bem acima, né? Uhum. O vigilante lá controlando. Aquela sensação de segurança eu acho extraordinária, né? Parabéns. A palavra é essa aí, né, Paulo? A sensação, né? Você tem que criar sempre a sensação de segurança e também de algum temor para aquele que se arroga, né, se arroja a fazer atividade criminosa, né? Essa questão psicológica não funciona, né? Também na segurança. Né? Então, hoje, lógico, né, o banco tem N tipos de proteções. Né? Hoje tem câmeras filmando 24 horas, tem sistemas de alarme, a gente vai falar um pouquinho do sistema de alarme, acredito que no segundo bloco, né? Isso. E que vamos tentar passar para vocês o que é a segurança privada hoje no Brasil. Hoje está uma coisa extraordinária, maravilhosa, né? Sim. Mas isso tudo foi em função de brigas, de grandes discussões com os fabricantes. Fizemos várias reuniões para exigir alguns tipos de produtos, que hoje, graças a Deus, está aí, né? Está funcionando perfeitamente. E que agregou a segurança privada, né? Que são as câmeras, que são os alarmes. Antigamente no alarme, vou entrar direto nesse ponto, né? Antigamente você falava em alarme, não, eu vou botar o meu alarme dentro da minha casa, né? Vou botar um sensor lá, vou botar na porta. E nós achávamos que era o máximo, né? E não é. Hoje o máximo, vizinho. Hoje o máximo é você proteger o teu ambiente fora, para evitar que o meliante, né, tenha êxito. Então, quando ele entra no pátio, hoje tem sistema que identifica. Isso. Né? É um espetáculo. E essa foi uma das primeiras brigas com os criadores, os vendedores de sistemas e equipamentos de segurança. Pessoal, nós temos que criar equipamento que cuide o cara lá fora, antes que ele quebre a porta, antes que ele quebre a janela. E aí teve o advento, então, dos equipamentos chamados infraativos para uso externo. Isso. Paulo, nós vamos fazer um breve intervalo aí. Né? Perfeito. E vamos prometer voltar em instantes aí com os nossos telespectadores. Estamos de volta com o programa Valores da Nossa Terra, que hoje, para deleite de nós todos, recebe Paulo Mucilo, um homem da segurança e também de outras nuances da vida, da beleza da vida. Né? E nós vamos enfrentar logo adiante
alguns temas aqui. Acabávamos o bloco anterior, né, falando sobre toda esse maquinário, né, que está à disposição hoje para fazermos a segurança, monitoramento de segurança, né? E o Paulo nos dava conta aqui, né, do que hoje o mercado oferece e por que é importante a gente conhecer isso. Então, falávamos a respeito dos equipamentos que foram desenvolvidos pelas empresas para uso externo, né? Que eles são muito mais eficazes do que os equipamentos colocados internamente. Apesar de que eles são importantes, no caso de uma invasão, tu consegue identificar onde é que ele está, qual é a peça que ele está, né? Imagina numa fábrica, né? Isso. Ah, o cidadão lá entrou, mas entrou por onde? Ah, então está lá, o equipamento identificou que é a sala do seu João, do seu Pedro, é a expedição, é o depósito, enfim. Eles fazem parte de um contexto. Mas, hoje, as pessoas, né, elas têm outros equipamentos que foram muito discutidos no seu desenvolvimento, a sua necessidade, né, e hoje, graças a Deus, tem muita gente fabricando e o preço baixou, né, que é o mais importante. Onde há muitos fornecedores e bastante compra e utilização dos equipamentos, é a lei do mercado, né? É a lei do mercado, ele vai ter um preço justo. E hoje, então, temos a cerca elétrica. Cerca elétrica. Cerca elétrica. É importante a cerca elétrica? É extremamente importante. Até porque aquele meliante que não gosta muito de trabalhar, o nome já diz, né? Vagabundo, não quer muito trabalhar, ele olha a cerca elétrica, não, mas aqui... Tem muito esforço a ser feito, né? Vai dar muito problema, ele no olhar ele já muda a intenção, né? Então, e aí eu quero chegar num ponto, o isolador. Sempre foi construído um tipo de isolador. E esse isolador, no dia da chuva, que dava chuva forte, ele fechava o arco e disparava. Aí você imagina um centro de monitoramento de sistemas, onde tinha a cerca elétrica ligada, quantos eventos dava de cerca elétrica? E tudo por causa da chuva. Tinha que ligar para o cliente, pelo amor de Deus, desliga a tua cerca elétrica, porque era muito evento, né? Por causa da chuva. Sim. Aí eu fiquei intrigado, gente, isso aí tem que ter uma solução. E começamos a falar com pessoas da área, engenheiro elétrico, designer, né? E fomos tentando achar um equipamento adequado. E achamos a tal da castanheira, né? Eu vou poupar os senhores, né, desses 2 anos de estudo e desenvolvimento, mas já vou direto no final. Então, hoje existe um isolador preto ou branco, né, que é uma castanheira, e essa castanheira ela tem sulcos, um grande objetivo, para a água não ficar estocada ali. E a distância, a lei hoje fala nisso, depois desse trabalho feito, né, que ele deve ser de 5 centímetros. Aí não fecha o arco. Você coloca o fio de aço inox, né, na haste, a haste terra, lá a haste, e não tem problema. Então hoje terminou aquele probleminha de ligar para o cliente, ó, me desliga a cerca elétrica, pelo amor de Deus, né? Hoje funciona perfeitamente. E isso foi desenvolvido por nós. Eu vivi essa fase também. Essa fase, né? Era terrível. Esperar, né? Sobretudo... E esse era o grande medo do pessoal. Eu não vou botar cerca elétrica, você vive disparando. Exatamente. Hoje não é bem assim, hoje é diferente. Né? Hoje ela só dispara quando provocada, efetivamente. Quando provocada, exatamente. Não antigamente só se fazia de 4 fios, 2 fios, 4 fios. Hoje a grande maioria faz de 6 fios. É o padrão, porque a distância entre o fio de aço inox é muito pequena e eles não conseguem passar. Mas voltando um pouquinho, eu me lembro que uma senhora me chamou, pois ele passou para a minha cerca elétrica. Passou o quê? Uma bicicleta. Não, mas não pode. Aí fui lá olhar. Então era 1 metro de haste e 4 fios. Aí o cara puxou um pauzinho, né? E passou a bicicleta. Isso não acontece mais. Bom, o que se evoluiu mais com os sistemas de cerca elétrica? Se conseguiu criar, com a concertina,
que é a concertina? É aquilo que os presídios sempre usaram, né? Aqueles arames farpados, né? Umas ferpas desse tamanho. A gente conseguiu, então, desenvolver para colocar atrás da cerca elétrica. Isso se chama concertina flat, ou flat, como queira, mas é flat. E ela, então, é fixada atrás da cerca elétrica. Aí, quando o ladrão olha um fio de aço inox com choque, aquele cerco farpado, aí sim que ele larga de mão. Não. Aqui eu não vou. Aqui eu não quero Só saber. se fosse aquele saltador de vara, né? É. E ainda assim, para voltar é um ser problema. Para voltar a carregar é um problema. Tem que levar 2 varas. Para voltar a carregar é um problema. Ele carregar também não vai dar, né? Mas então, são 2 itens de segurança, né? Principalmente para a residência. Lógico, isso serve para qualquer um que tem um muro, né? Ele é extraordinário. Ele realmente resolve. E o custo baixou demais. Baixou, né? Baixou é acessível, hoje é acessível. Acessível. Eu vejo os telespectadores a importância que é você conversar com quem conhece e domina todo esse processo de desenvolvimento, de todos esses mecanismos, né, que estão ali para a gente poder fazer algum tipo, né, de acautelamento às nossas pessoas e ao nosso patrimônio, né? Então, por isso que é, às vezes, recomendável você se dirigir para empresas sérias e que têm um know-how e uma história, né, na implementação desses mecanismos, né? Isso não é uma coisa assim para aprendiz, para neófito, né? Sob certo aspecto, tem que conhecer, né, como se desenvolve o crime, quais foram as soluções que ao longo do tempo foram implementadas, o que deu certo, o que não deu e qual é o estágio atual, né? E aí ele pergunta, Paulo, como é que está o mercado da segurança privada aqui no Rio Grande do Sul e sobretudo aqui na nossa região do Vale do Sino? É um mercado sempre promissor, né? É um mercado promissor. Infelizmente, a criminalidade ela não diminuiu, muito pelo contrário, né? Ela aumentou demais. Então, se vocês andarem a partir das 18 horas na rua, tu vai observar que tem muita gente com mochila nas costas e muita gente suspeita. Então, a quantidade de pessoas esperando eu falo pessoas, né? Mas esperando uma oportunidade para cometer um tipo de crime. E isso, infelizmente, cresceu muito. E tão cedo eu acho que não vai mudar. A sua experiência, assim, né, períodos como este que nós estamos vivendo, que é períodos de grande dificuldade, né, nós temos desemprego acentuado e também uma parcela muito grande da população que tem dificuldade de se colocar, né, isso também ajuda a aumentar, sobretudo esses tipos de crime que são de oportunidades. Como Antônio Vec, eu não tenho dúvida nenhuma de que a ocasião faz o ladrão, a oportunidade ela existe, a situação ela é difícil. Imagina, o pessoal fala que no Brasil nós estamos com 14 milhões de desempregados, né? Eu não sei se esse número está correto, está perfeito, eu acredito que seja mais. Aqui no estado do Rio Grande do Sul nós temos um agravante, né? Foi um período que mais se fechou. Os empresários os que permaneceram tiveram grande dificuldade para se manter no mercado e não é segredo para ninguém a quantidade de empresas que foram fechadas definitivamente. Essas empresas que fecharam tinham pessoas trabalhando, né? Exato. E para onde foram essas pessoas? Exato. Como é que se encontram hoje? É difícil. Temos que... aí a elite... na área da política e não é a nossa área aqui, né? Exato. A elite de segurança está sediada em São Leopoldo, né? Está sediada em São Leopoldo. Quantos anos atua, assim, só para dar para o nosso telespectador um número? Nós abrimos a empresa no ano 2000, com esse formato, né? Sim. Esse formato de trabalhar com tecnologias, investir maciçamente em equipamentos. Hoje nós temos um centro de operações, segundo a Intelbras, um dos mais importantes do estado do Rio Grande do Sul. Aí a gente acabou
pulando um pouquinho a questão do monitoramento de imagens, né? Então, hoje a gente trabalha essencialmente com sistemas de alarme, com sistema de cerca elétrica, que são monitorados via alarmes. Mantemos lá, então, uma estrutura de câmeras, e aí é um capítulo à parte, que acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho a respeito disso, que hoje existe no mercado uma quantidade muito grande de sistemas. Né? Até que prove ao contrário, todos são bons, né? Todos são ótimos, todos funcionam perfeitamente. Eu destaco alguns equipamentos, algumas empresas que conseguiram desenvolver software de monitoramento e de aplicativo de celular mais simples, mais comuns. Quando eu falo comum, mais leve. Né? Você usa com muita facilidade. Né? São aplicativos que te favorecem para você olhar a qualquer momento com uma rapidez grande. E principalmente não utiliza muita banda de internet. Né? Isso é legal. Hoje eu trabalho com a Intelbras, que na nossa opinião, depois de utilizar vários equipamentos, não que eles não sejam bons, todos são bons, mas nós optamos por acharmos que ele é melhor, ele oferece mais coisas para o usuário. Tá certo, Paulo. Nós ainda temos um minuto e eu não posso deixar passar, Paulo. Eu não sei que nós iríamos conversar um dia aqui, né? Muito pouco tempo, Antônio. Viu, Paulo? Mas o Paulo Mucilo também, meus amigos, ele é um atirador de elite, como eu falava no início. Está aqui uma matéria de jornal em que dá conta que o homem ele foi campeão brasileiro de tiro. E ainda recentemente, né, aqui a Confederação Brasileira de Tiro também, né, lhe outorga aqui isso é de ouro. uma medalha de ouro. Quer dizer, o homem faz segurança e também confirma na prática, se tiver que usar alguns mecanismos alternativos, ele também sabe fazer uso e bem. Conta assim para nós em um minuto, Paulo, como é que veio esse gosto também pelo tiro? Isso é outra cachaça, viu? Isso é uma coisa maravilhosa. Depois que você sente o cheiro da pólvora, você não larga mais. É verdade. Pode perguntar para qualquer atirador. Sentiu o cheiro da pólvora, está ferrado. Não larga mais. Mas o Rio Grande do Sul está de parabéns também. Nós temos excelentes atiradores. O tiro que eu gosto de praticar é o tiro ao prato, né? Mas nós temos aqui, arma longa, nós temos aqui atiradores de armas curtas, de várias modalidades de armamento, e são excepcionais, são excepcionais. É um esporte maravilhoso. Eu vou me permitir, viu, Paulo, sugerir aqui ao Ivan Carlos, que tem aqui um programa também gravado sobre tiro, né? Olha aí, que maravilha. E que ele te chame aqui para conversar sobre isso, porque você é um especialista em tiro. Infelizmente, Paulo, nós vamos ter que achar um outro programa para voltarmos a falar sobre algumas coisas que nós nem falamos sobre comida. Pois é, isso vai ter que ficar para o próximo. Nós vamos falar sobre tiro e todo esse mundo que envolve esse esporte que é magnífico e como ele vem crescendo aqui no estado e no país. Pescarias, Paulo, também, né? Pescarias, vamos falar sobre pescarias e, sobretudo, a culinária, né? Esse é o nosso melhor. Isso, né? Então o senhor se compromete a vir no outro programa só para falarmos sobre isso. Infelizmente nós vamos ter que acabar o programa, porque o tempo ele digamos assim, nos escraviza, né? Mas prometemos voltar na próxima semana com mais um entrevistado de nome aqui para o nosso programa Valores da Nossa Terra. Ficamos, então, até o nosso próximo programa. Muito obrigado pela audiência e tenham todos uma boa semana.